fizessem. Olá, o meu nome é Diogo Malafaia e com o Álvaro Samagaio trazemos-vos Founder Tales, o podcast no qual revelamos o backstage das startups portuguesas e as histórias dos seus founders. Neste episódio estivemos à conversa com Jorge Oliveira, cofundador e CEO da Seos Life. Esta startup tenta aproximar os idosos da tecnologia, criando sistemas intuitivos e focados numa interação fácil que englobam temas desde a saúde até aos serviços. Fiquem connosco para ouvir o Jorge falar sobre as nuances de ter um público sénior como utilizadores, a dualidade entre impacto e lucro e muito mais. Se gostarem, partilhem e aproveitem para nos seguir no LinkedIn. Nós agradecemos. Olá Jorge, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Nós estávamos agora a falar com o Jorge antes de começarmos a gravar e o Jorge perguntou se nós conhecíamos a Seos Life e nós estávamos a tentar explicar como é que isto surgiu assim de uma cadeia de favores entre convidados que se foram autorrecomendando. E portanto, partindo do pressuposto que alguns dos nossos ouvintes também não conhecerão a Seos Life, o que te queríamos perguntar é o que é a Seos Life e como é que isto apareceu? Boa. Olá Diogo, olá Álvaro. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um enorme gosto de estar aqui. Aliás, estar a ser prachado, não é? Como referiram. Para estar aqui hoje também a convite ou por indicação de quem me está a prachar. Bom, então, Diogo e Álvaro, para quem não conhece a Seos Life, acho que a melhor forma de explicar é basicamente tentarem imaginar pessoas mais idosas com limitações físicas, com limitações psicológicas, a tentarem utilizar as novas tecnologias de hoje, ok? Smartphones, tablets, computadores, internet. E as imagens que surgem quando estamos a fazer este exercício são completamente o oposto daquilo que nós conseguimos fazer na Seos Life, ok? Mas basicamente nós estamos a conseguir promover a inclusão social de pessoas mais envelhecidas, quer estejam ainda a viver autonomamente nas suas casas, quer estejam institucionalizadas, através de uma abordagem diferente à tecnologia e através de uma adaptação desta tecnologia para que vá de encontro àquilo que são as limitações físicas e psicológicas destas pessoas e estamos a conseguir ter hoje pessoas com uma idade avançada, pessoas às vezes com mais de 100 anos, pessoas que não sabem ler nem escrever, que nunca utilizaram um simples smartphone e que estão hoje a conseguir tirar proveito da tecnologia tal como nós tiramos no dia-a-dia. Portanto, existe assim um... Força. Em resumo muito rápido, é isto. Obviamente que mais em detalhe depois podemos explicar o que é o produto, o que é a nossa atuação também. Só assim por curiosidade, tens um número de uma idade média dos vossos users ou qualquer coisa assim? Olha, é acima de 65 e abaixo de 120. Acima de 65 porque nós trabalhamos sobretudo com esta faixa etária, embora também trabalhamos com alguns centros de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, por exemplo, então aí encontramos pessoas com uma idade um pouco abaixo dos 65 anos, mas confesso que não é uma métrica que tenha aqui presente, mas temos um público muito heterogéneo, temos pessoas com uma idade bastante avançada e obviamente com mais limitações físicas e cognitivas, mas também temos pessoas super autónomas, mas que não estavam confortáveis com a utilização de smartphones, com a utilização da tecnologia convencional, então estão a utilizar os nossos sistemas interativos. Sim. E vocês, portanto, o vosso objetivo é que os utilizadores mais séniores estejam à vontade, então, para utilizar essas tecnologias. Mas em que vertentes é que a Seos Life se foca? Eu suponho nós fomos ver ao site e vimos algumas, nomeadamente a comunicação com os familiares, mas para além da comunicação, que é assim a mais óbvia, que outras vertentes é que vocês tentam que os séniores consigam interagir? Sim, é uma ótima questão, Álvaro. Eu vou-te falar um bocadinho do que é o hoje, mas se calhar também é importante falar-vos, ou do que é que tem sido o caminho até agora, mas também é importante falar-vos do que é aquilo que estamos a construir também para os próximos tempos, porque nós estamos mesmo numa fase de reestruturação da empresa para crescimento e estamos a endereçar novas áreas, por isso é super interessante também falar-vos um bocadinho do que vem aí.
Então, a comunicação começa desde logo por ser o tema que despertou mais interesse, não é? Nós começamos por conhecer a realidade das instituições sociais do nosso país, em Portugal, uma realidade aqui, não sei se vocês têm muito contacto com lares, centros de dia, residências séniores, mas na altura que iniciamos este projeto, numa fase ainda muito embrionária, nós tivemos a curiosidade de conhecer, aliás foi a gênese de tudo, foi conhecer esta realidade e de facto havia aqui uma grande dificuldade destas pessoas conseguirem, por exemplo, estar em contacto com os familiares, com os filhos, com os netos, com os familiares e amigos que estão muito distantes. Portanto, este foi desde logo esta questão da videochamada, da comunicação simplificada para com o filho, para com o neto que pode estar a 2 ou 3 km de distância, mas não visita com tanta frequência como gostaria, se calhar, aquela pessoa, ou então pode estar do outro lado do mundo e quer comunicar, quer saber se está tudo bem com o pai ou com o avô, e então foi desde logo uma das áreas que nós endereçamos. Portanto, simplificar a interação para garantir, e eu posso explicar um bocadinho como é que simplificamos esta interação, mas para garantir que estas pessoas conseguissem comunicar com 2, 3 toques no ecrã, é disto que falamos, 2, 3 toques no ecrã, fazer uma videochamada para um filho ou para um neto, fazer o envio de conteúdos, por exemplo, uma fotografia, uma mensagem de vídeo, mas não só enviar, como também receber, ok? Coisas que são triviais para nós e que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, saímos de casa e temos isto na palma da mão, para muitas destas pessoas não era possível fazê-lo. Mas depois começamos a entrar também em muitos outros conteúdos que percebemos também com a ajuda dos profissionais de saúde e de cuidado que faziam sentido para o dia-a-dia das instituições, que faziam sentido para o dia-a-dia destas pessoas mais idosas e que faziam também, e que iam de encontro um bocadinho à motivação de cada um deles. Desde logo os conteúdos multimédia. E o que é que são estes conteúdos multimédia? Músicas, filmes, notícias, a parte mais criativa, como podemos disponibilizar uma área mais de promoção da criatividade do ponto de vista de desenhos, pinturas, mas nestes conteúdos multimédia incluímos também uma questão que é a questão do culto religioso. Para vocês terem uma ideia, através dos nossos sistemas interativos, com 2 toques no ecrã, conseguimos rezar o terço, ok? Conseguimos assistir à missa em direto do Santuário de Fátima, ou ir ao Vaticano, ou ir a Lourdes em direto e estar a ver aqueles santuários. Portanto, e vocês perguntam-se, e engenheiros informáticos e designers de interação chegaram a estas ideias? Não, claro que não. Foi muito contacto com animadores socioculturais, gerontólogos, diretores técnicos. Portanto, esta grande proximidade no terreno com os profissionais de saúde e de cuidado nos levaram a perceber o que eram os conteúdos que motivavam esta malta a querer utilizar os sistemas interativos. Para muitos deles é isto, ou seja, o facto de conseguirem aceder à religião faz sentido para eles, é algo que os motiva e então depois começa-se a abrir aqui o leque para as outras áreas. E depois, 2 outras áreas que são extremamente importantes para o trabalho destas equipas técnicas nas instituições, que são a área da estimulação cognitiva e da estimulação física. Pronto, e nós quisemos abraçar a estimulação física e a estimulação cognitiva com um conceito também um bocadinho mais arrojado, porque é uma dificuldade também destas equipas técnicas motivar esta malta mais idosa para fazer atividades, porque todos nós temos esse sentimento, mas com uma idade avançada, eu já trabalhei a minha vida toda, eu não quero é que ninguém me chateie, portanto eu quero estar aqui tranquilo, mas se for para fazer um jogo, se calhar até vou. Então, por que não abordar a estimulação cognitiva e a estimulação física através de jogos sérios? Pronto, foi esse conceito que nós criamos. Jogos que estão adaptados à realidade e às capacidades destas pessoas, graus de dificuldades que evoluem automaticamente também com base nas mesmas capacidades e evoluem no sentido de se está a ser muito fácil para mim, então rapidamente o grau de dificuldade avança, mas por alguma razão eu começo a ter algum declínio, não é? Natural com a idade, então o grau de dificuldade diminui e conseguimos assim extrair dados que são muito importantes também para o acompanhamento portanto, do cuidado por parte dos profissionais. Portanto, estas são as 4 grandes áreas que nós temos endereçado até então. Olhando um bocadinho para a frente e a um futuro que já está a ser construído hoje, estamos, e se quiserem depois podemos aprofundar um bocadinho, mas estamos a trabalhar na digitalização dos cuidados, portanto, dar mais ferramentas aos profissionais para digitalizar aquilo que é o cuidado prestado por eles a estas pessoas, de forma transversal e uma vez mais em 2 realidades, aquilo que nós chamamos aging in place, que é a parte do envelhecimento em que eu mantenho autónomo na minha casa, ou então a vertente de long-term care, que é a parte mais de residências
que acolhem estas pessoas mais idosas. Para além da digitalização dos cuidados, a saúde digital, e isto é algo que está a evoluir a uma velocidade muito rápida, não é? Todos nós vamos no futuro ter uma caixinha em casa com 1001 aparelhos para medir parâmetros de saúde e não vamos precisar de sair de casa para ir ao médico, ok? São em situações mesmo mais difíceis que isso vai acontecer. É uma realidade para todos nós e nós acreditamos que estas pessoas, e cumprindo a nossa missão de inclusão social, também devemos levar o futuro da saúde digital a estas pessoas mais envelhecidas. E depois toda a panóplia de produtos e serviços a que nós acedemos através das tecnologias permite que estas pessoas também o façam de forma simplificada. Sim. E tu falaste aí há bocadinho que os vossos engenheiros e programadores não chegaram a essas ideias sozinhos. Quais é que foram durante o vosso percurso? Portanto, lá está, eu suponho que o primeiro produto que vocês estavam a vender era muito diferente do produto que vocês têm agora e que entretanto já sofreu bastantes alterações, mas qual é que é a principal barreira ou desafio, não vou dizer barreira, desafio de construir tecnologia para pessoas sénior que não têm que não têm as mesmas metáforas já construídas no cérebro que nós temos? Eu por acaso fiz a minha tese de mestrado numa área parecida, também era Healthy Aging, e na altura o objetivo era criar um chatbot para conversar com os utilizadores mais séniores e criar recomendações alimentares. E uma das coisas que por acaso quando estavam a introduzir a tese me fez até pensar era que o X de fechar uma janela ou algo do género, para nós é óbvio que é para fechar, mas que se calhar para eles o X é de selecionar, não é? De fazer uma cruzinha. E este tipo de metáforas, este tipo de paradigmas deixa-me curioso face ao vosso produto. O que é que vocês tiveram de reimaginar e de se desligar das vossas metáforas para conseguirem desenvolver para os idosos? Uma excelente questão, Álvaro. Tivemos que ir ao zero mesmo. Pois. Porque a grande dificuldade foi mesmo essa, foi perceber quais são as barreiras e o que é que leva estas pessoas a ter a dificuldade de utilizar as tecnologias convencionais. Por exemplo, a própria linguagem. Nós nas primeiras visitas que fomos a instituições, o que é que nós fizemos? Esta malta não usa tecnologia, porque ninguém lhe põe tecnologia à frente. Então vamos pegar aqui em tablets, vamos pegar aqui em computadores, vamos pegar aqui em smartphones e vamos levar isto para esta malta utilizar. Bom, o que é engraçado é que sessões de testes que nós tínhamos planeado para 15, 20 minutos acabavam por demorar 1h30 ou 2 horas, não é? Com cada pessoa, e no final já estávamos nós completamente perdidos a falar dos filhos e dos netos, que portanto, muita necessidade de conversar. E depois percebemos que efetivamente há um conjunto de situações, como referias e muito bem, e é muito interessante ter essa sensibilidade, que para nós já estão assumidas por defeito, não é? Mas que para estas pessoas é muito difícil porque nunca utilizaram, é normal, não é? Se tu hoje me colocares uma máquina de escrever à frente, ou se pedires a um miúdo de 5 ou 6 anos para... Aliás, há uns episódios no YouTube muito interessantes de miúdos mais jovens, não é? A experimentarem tecnologia antiga e a dificuldade que eles têm, não é? Mas todos nós temos dificuldade em utilizar coisas que não conhecemos. Portanto, é perfeitamente normal estas pessoas terem dificuldade em utilizar a tecnologia que não é a tecnologia do tempo deles. É perfeitamente normal que isso aconteça e depois, com o facto de tu, à medida que vais envelhecendo, vais perdendo capacidades físicas e cognitivas, portanto, acentua-se muito. Questões tão simples como Sr. João, clique aqui. O que é clique, não é? Pois, né? Lá está, vai tão a fundo, não é? O que é um clique? O que é clique, não é? Então, a pessoa nunca utilizou um rato. O que é um rato de computador, não é? Portanto, tivemos mesmo que ir à base. Daí percebemos, isso foi a primeira realidade. O primeiro choque de realidade foi perceber. Não vamos lá com teclados, não vamos lá com ratos. Precisamos mesmo de utilizar apenas as chamadas interfaces naturais. Portanto, que é tentar ao máximo que utilizar ou transportar a interação para a tecnologia com base naquilo que é a interação natural, ok? Das coisas. Pequenos testes que nós fazíamos. Por exemplo, nós tínhamos um relógio e pedíamos às pessoas num ecrã, portanto, num pequeno ecrã, um ecrã de toque, pedíamos às pessoas para acertar o relógio. E a expectativa que nós tínhamos é, ok, as pessoas vão tocar em cima do ponteiro
e vão arrastar o ponteiro, não é? Portanto, um relógio analógico, ok? Como é que tu acertas um relógio de ponteiro? Com as rodinhas, não é? Certo? Agora, imagina que não tens essas rodinhas, o que é que tu fazes? Tu vais querer depois o dedo antes do ponteiro e empurrá-lo, não é? Antes do ponteiro e tens que arrastar. Pronto, aí está uma interação que nós percebemos, desde logo, e que é um princípio base de toda a nossa interação. Todo e qualquer objeto que nós coloquemos, seja num jogo, seja numa aplicação que necessite de ser arrastado, o toque tem que permitir que seja feito quer em cima do objeto, quer de fora para dentro. Portanto, para vocês perceberem ao detalhe que nós tivemos que ir no tipo de interações que tivemos que fazer, e hoje, obviamente, a SIS Life tem todo um caderno de pressupostos de interação, que são a base de tudo aquilo que fazemos. Toda e qualquer nova funcionalidade que nós fazemos parte desses pressupostos de interação para garantir que lá está, que conseguimos minimizar ao máximo. Ainda assim não chegamos a toda a gente e temos ainda muito para fazer, temos ainda um longo caminho para percorrer, mas para tentar minimizar ao máximo a curva de aprendizagem de pessoas que não conseguem utilizar ou que não utilizam habitualmente a tecnologia, que têm uma baixa literacia digital, para passarem a conseguir utilizar. A questão das cores, por exemplo. Eu não sei ler nem escrever, vamos imaginar, mas eu consigo perceber que, tal como no semáforo, o verde é para avançar e o vermelho é para parar. Portanto, utilizar códigos de cores, substituir muitas vezes textos por imagens. Pronto, um bocadinho por aí. Existe muito interessante. Nós vimos um exemplo que eu achei super engraçado, disso mesmo que tu estás a explicar, mas que eu acho que vai um bocadinho para além do que nós chamamos UI e UX, que era a questão do login. Ou seja, a dificuldade que seria para um dos vossos utilizadores decorar um mail e uma password. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso. Sim, esse também é um bom exemplo. Portanto, o sistema é personalizado, ok? O ambiente interativo não é o mesmo para cada utilizador. Cada utilizador tem o seu ambiente interativo, com as suas aplicações, com base nas suas características. Pronto, então nós tínhamos que encontrar uma forma de permitir que estas pessoas fizessem login na sua conta. Obviamente que se pedíssemos que estivessem a memorizar e-mails e passwords, criar credenciais, pronto, tudo isso iria dificultar imenso. Então recorremos a um leitor de smart cards e tentamos, de alguma forma, replicar o que seria, ou o que é o cenário hoje de utilizar, por exemplo, um cartão multibanco ou uma chave para entrar em casa ou para entrar no carro. Portanto, cada utilizador tem o seu cartão, é um cartão NFC. Existe um back-office que é personalizado por parte dos profissionais, onde eles conseguem configurar o perfil daquele utilizador, com os conteúdos, com as aplicações, e a partir daí, depois, cada utilizador tem a sua chave e autonomamente, que é algo também que é muito importante naquilo que fazemos, que é promover a autonomia e o sentimento de que eu escolho o meu caminho, eu continuo a ter a minha escolha, não é? Continuo a ter voz na minha vida. Pronto, o sistema de login é tão simples quanto isso. Um cartão, smart card, coloca o cartão e automaticamente entra no seu ambiente interativo. Sim. E tu falaste há bocadinho que mais a longo prazo vocês querem entrar também na digitalização da saúde, e nós vimos efetivamente que no vosso, entre aspas, mission statement, falavam em ajudar os profissionais de saúde, as pessoas que acompanham esses séniores, exatamente com a monitorização e acompanhamento dos séniores. Isso vai passar por acompanhar, por exemplo, sinais vitais, ou através das interações com os jogos tentar perceber se a capacidade cognitiva está a diminuir ou se a capacidade motora está a diminuir, ou vão por outro caminho? Sim. A vertente de acompanhamento daquilo que vai sendo a evolução cognitiva, a evolução física, já existe. É uma área que continua a ser trabalhada por nós para estar cada vez mais musculada e que seja cada vez mais útil ao trabalho dos profissionais, mas é uma área que já endereçamos. Onde nós estamos mesmo, e é uma realidade já para este ano, portanto já temos projetos a decorrer onde isto vai ser uma realidade, é mesmo, como referias, a monitorização e o acompanhamento de sinais vitais destas pessoas mais idosas, não só numa ótica do well-being, ou seja, tu conseguires dar informação aos profissionais de saúde de como é que foi a qualidade do sono, quanto tempo é que a pessoa esteve em pé, esteve sentada, a atividade física que fez, e com isto tu conseguires criar uma coisa muito interessante, que é o que nós chamamos de remote care,
que é basicamente conseguires dar ferramentas aos profissionais de apoio domiciliário e muitas vezes também à própria família, porque eu, enquanto familiar, enquanto filho, posso lançar pequenos desafios ao meu pai ou ao meu avô, mas nesta ótica de remote care, imagina o que é os profissionais conseguirem, à distância e com base nestes parâmetros que vão recebendo daquilo que estou a chamar aqui o well-being, conseguirem lançar desafios para a pessoa, para se hidratar mais, para fazer agora um determinado jogo, para exercitar um pouco mais a sua mente, para se levantar e teres aqui algum gamification em que a pessoa vai percebendo que vai tendo alguns rewards à medida que vai conseguindo ter sucesso naquilo que são as ações que vão sendo lançadas pelos profissionais de cuidado. Portanto, reinventas completamente aqui a forma de cuidar e transportas o cuidado domiciliário para uma ótica remote também, ok? O que permite escala para estas equipas e dá uma ajuda brutal também aos familiares, sentirem que tem aqui alguém que está a acompanhar o dia-a-dia do seu ente querido, que é mais idoso. Mas também, não só esta ótica do well-being, mas também numa ótica de monitorização de sinais do ponto de vista de acompanhamento, por exemplo, a patologias crónicas. Porque hoje tu tens uma grande quantidade, aliás, todos nós, à medida que vamos envelhecendo, é natural que vamos ficando com a nossa saúde um pouco mais, com mais necessidades de acompanhamento, e a questão das doenças crónicas está muito associada também, ou está muito presente, não é, nas pessoas com uma idade mais avançada. E a partir do momento que tu tens uma doença crónica, a tua qualidade de vida diminui imenso, e não só pela doença em si, mas pela quantidade de interações que tu tens que ter com o sistema de saúde, não é? Com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais de saúde que te acompanham. Então, se tu conseguires reduzir a quantidade de visitas que fazes a um hospital, tu estás a melhorar imenso a qualidade de vida daquela pessoa. Se tu conseguires ter aqui uma ótica de acompanhamento, por exemplo, de apoio à medicação à distância, conseguires, com base nos dados que recebes, alterar no fundo, a prescrição de determinados medicamentos que estavam associados àquela pessoa, e com toda esta recolha de informação, tu acabas por conseguir também fazer algo muito interessante, que é teres um trabalho dos profissionais de saúde de forma preditiva e não reativa, não é? Portanto, consegues fazer um trabalho antes de determinados episódios acontecerem, consegues antecipar potenciais episódios que possam acontecer. E Álvaro e Diogo, vocês dizem assim, então, mas isso é interessante para todos nós. Claro que sim, isto vai ser uma realidade para todos nós. Portanto, claro. Todos nós vamos ter no futuro, em vez de sermos nós a ligar ao médico e dizer que nos está a dar aqui uma dorzinha, vai ser o médico a ligar-nos e dizer, Jorge, Diogo, Álvaro, olhem, temos que mudar isto, porque senão há aqui a probabilidade de acontecer qualquer coisa. Pronto. E isto é uma realidade para todos nós. Agora, imaginem o que é estas pessoas mais envelhecidas, que não conseguem utilizar as tecnologias, se não tiverem uma plataforma simples e intuitiva que permita que eles também consigam estar incluídos, vão sentir-se à parte, não é? E então é a nossa missão também permitir que isto seja feito. Transportando isto um bocadinho para os lares de idosos, é ajudar, portanto, com esta tecnologia, ajudar a que situações possam ser detectadas com mais facilidade. Hoje nós falamos muito de IoT, falamos muito de wearables, não é? E etc, não é? Pronto. Todos esses devices podem estar ligados à internet, portanto, e nós rapidamente conseguimos fazer a recolha de inúmeras situações, e um exemplo que falamos muito, até, que nos foi trazido até por um dos novos acionistas que está connosco, que é uma coisa tão simples como detectar se uma fralda está com a necessidade de ser mudada ou não, ok? Isto é uma realidade nos lares, e mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais meia hora, uma fralda que devia ter sido mudada e que não foi, faz toda a diferença entre aquela pessoa estar confortável ou estar completamente desconfortável, não é? Estar a ficar cansada. Portanto, são pequenas coisas que são pequenas coisas com imenso valor, não é? Que nós podemos ajudar estas equipas. Então, esta vertente da digitalização dos cuidados, quer seja em casa, quer seja no lar, e esta questão da saúde digital estar mais próxima é essencial. Por acaso, sinto que todo este tema de saúde digital e remote care, como tu dizes, é o futuro, e sinto que, não sei se Portugal é um país especial, mas sinto que temos atenção a isso e temos várias iniciativas a contribuir para isso, a começar pela SWORD, não é?
não sei como é que é o panorama da Sears Life neste momento noutros mercados sem ser de Portugal, mas sentes que é possível que estejamos um passo à frente nesse sentido? Eu não sei se estamos um passo à frente, Diogo, mas claro que é muito bom vermos inúmeras iniciativas a acontecerem em Portugal e ver que têm que a começarem em Portugal, não é? Mas a começarem em Portugal e depois a serem iniciativas que são globais. Nós não temos muita exposição internacional. Aliás, nós só começamos o nosso processo de internacionalização no ano passado, já no final do ano passado, e estamos agora a dar os primeiros passos em Espanha. Portanto, parte da reestruturação da Sears Life é agora também para crescermos nos próximos anos a nível internacional. Mas sim, temos bons players, temos excelentes exemplos e eu acredito que também muito alavancado também pela iniciativa não só privada, mas também alguma iniciativa pública, há aqui um fomentar para que efetivamente estas soluções evoluam e que vinguem, sim. Ou seja, a visão da Sears Life, num dia vai ser construído todo um ecossistema de saúde digital, nomeadamente à volta destes utilizadores mais sénior, mas dentro desse ecossistema vocês estão a prever trazer mais dispositivos, como por exemplo o wearables, como tínhamos falado, ou permitir que os wearables que já existem interajam com o vosso sistema core, que é o tablet, não é? Sim. Sears Life, dentro de 3 anos, pretende ser um single stop shop para o mercado de care, do cuidado das pessoas idosas, quer seja em casa, quer seja no lar. E para ser um single stop shop, o que é que nós temos que ser? Temos que ser a plataforma que já somos e que permite, não é, ser um canal de comunicação com este público. Portanto, esse foi o primeiro passo, permitir que estas pessoas pudessem estar ligadas. O segundo passo é darmos força e cada vez mais ferramentas no processo de cuidado e torná-lo completamente digital, desde o momento da entrada até o momento da saída de uma pessoa num lar, estar tudo digitalizado e tu conseguiste ter todo o teu plano de cuidados de forma digitalizada e integrar a pessoa cuidada no seu próprio processo de cuidado, ok? O terceiro passo é este que já estamos a caminhar para ele, que é envolver a vertente da digitalização também da vertente da saúde, e aí nós queremos ser um mecanismo de alavancagem de outros produtos e outros serviços que existem, daí nós podemos integrar com 1001 plataformas que possam querer chegar a este público e que não o consigam fazer, ok? Através da nossa interface, a partir do momento que nós temos uma interface e conseguimos estar conseguimos criar esta ponte de contacto com este público, permite alavancar outros produtos e outros serviços que queiram chegar a este público e que até então não conseguiam chegar. Portanto, nós não queremos ser o prestador de cuidados, portanto, não temos ambição de desenvolver devices de cuidado ou devices de saúde, não queremos ser o prestador de cuidados de saúde, não queremos ser o prestador de serviços, queremos sim ser a ferramenta que permite fazer chegar estes cuidados, estes produtos, estes serviços a estas pessoas e que ajude nos 3 pilares. Pilar 1, o sénior, pilar 2, o profissional de cuidado e de saúde, e pilar 3, não esquecer que é um pilar também muito importante, que é a componente da família, portanto, a rede social destas pessoas, o filho, o neto, o familiar. Portanto, ferramentas como a Sword poderão ver na Sears Life uma forma de chegar a estas pessoas quando não o conseguem fazer, por exemplo, ok? Se não o conseguirem fazer. Ou outras ferramentas de cuidado que atualmente não chegam a este público, poderem fazê-lo através de nós. Vamos dar um exemplo. A Uber, neste momento, tem a possibilidade, eu posso fazer booking de um transporte adaptado, não é? Porque não permitir que a própria pessoa faça booking faça uma reserva de Isso já é uma realidade no produto que vocês têm ao dia 2? E neste momento já o consegues fazer. Imagina, tu tens uma aplicação que permite que, vamos imaginar que és uma empresa de home care, ok? E que prestas um serviço de transporte, por exemplo, ok? Ou de teleassistência, ou um serviço de alimentação em casa, ou de cuidado em casa. Tu consegues configurar os teus serviços, ok?
e a pessoa em casa, através do tablet, consegue rapidamente, com um toque, fazer o contacto e pedir esse serviço que já está configurado. E tu, enquanto instituição de cuidado ou enquanto familiar, podes ativar ou desativar os serviços que queres para o teu pai, para o teu avô. Portanto, estás a permitir uma vez mais o que é. E nós vimos na pandemia o que é que aconteceu. Nenhum de nós consegue sair de casa e se esquece do telemóvel, volta para trás 5 minutos logo a seguir para o ir buscar, não é? Portanto, é essencial, é básico. E cada vez ainda vai ficar maior a dependência, não é? Quando começamos a ter documentos e a chave do carro e etc. Cada vez mais. Sim, mas por outro lado, com wearables e watches e coisas do género, se calhar. Ajuda-te mentalmente, não te esqueces, pronto, mas continuas a ter a tecnologia lá, não é? Agora imaginem, de repente, privar-nos de tudo isto. Não conseguíamos, não é? Então, como vocês devem imaginar, esta malta abre-se todo um novo mundo para eles. Portanto, e é muito isso. É puxar pela motivação, ter conteúdos que eles gostam e que consigam utilizar, mas, acima de tudo, depois também dar-lhes qualidade de vida e inclusão social. Portanto, esta vertente dos serviços é também uma vertente muito interessante e que pode ser uma ajuda. Está já a ser uma ajuda. Nós temos vários. Temos um projeto muito interessante com a GNR, em que a GNR está a acompanhar idosos isolados com a Santa Casa da Misericórdia de Bom Barral, salvo erro. Portanto, através da nossa plataforma, eles estão a fazer o acompanhamento destas pessoas e, no fundo, um trabalho que a GNR já faz muito bem em todo o país, que é mapear pessoas isoladas e fazer aqui um acompanhamento, e deslocam-se à casa das pessoas. Agora conseguem se deslocar também, mas de uma forma virtual. Portanto, vão fazendo aqui algum acompanhamento. Vamos tendo assim, vários exemplos. O tema que tu falaste há um bocado leva-me a uma pergunta que eu estava a pensar, que é como é que eu imagino que numa startup, e acho que em qualquer startup, e não deve ser diferente no caso da Sears Life, há necessidade de haver um ambiente de mudança rápida e que conseguis adaptar-te muito facilmente, mas isso se calhar pode ser incompatível com a natureza dos vossos utilizadores, que se calhar não gostam muito da mudança, preferem coisas mais rotineiras e assim. Como é que existe esse conflito? Como é que vocês gerem isso? Ok. Bom, eu não sei se tenho uma resposta certa para isso, Diogo, mas efetivamente nós temos que mudar rápido e na altura, na pandemia, isso também mostrou isso, não é? Tivemos que nos adaptar. Agora nós sentimos muito que está tudo ainda a começar, entendes? Ou seja, apesar da Sears Life fazer 8 anos agora em maio deste ano, já ia dizer do próximo ano, porque para mim ainda estou em 2021 e está tudo a acontecer muito rápido, mas em maio deste ano, o que é certo é que nós sentimos que ainda está tudo a iniciar, porque nós tivemos um longo período de investigação e desenvolvimento, só começamos a pôr o produto na rua uns anos depois de iniciarmos, efetivamente. Portanto, isto é um projeto que começou em ambiente académico e que depois abrimos a empresa em 2014, eu e o Fábio, e só em 2016, para vocês terem uma ideia, 2016 já quase a transitar para 2017, é que nós começamos a ter formalmente uma atividade comercial e começamos a crescer o número de clientes a sério. Até aí eram um bocadinho projetos piloto. Portanto, houve aqui um longo período de investigação e desenvolvimento tecnológico, adaptação do produto. E o que é que vos fez dar esse primeiro passo? Ou melhor, não é? Primeiro, esse passo portanto, ainda estamos aqui muito em projetos, em desenvolvimento, para isto tem de ser um negócio. Pronto, já tinha que ser um negócio antes, ok? Ok. Mas aí nós tivemos, portanto, em 2016 nós tivemos a entrada de um grupo de empresários que se juntaram a nós, portanto foram os primeiros investidores, se é que lhe podemos chamar assim, que estiveram connosco e de alguma forma trouxeram também boas práticas e ajudaram imenso aqui a percebermos que tínhamos que alavancar a atividade comercial de forma mais estruturada, mais formalizada, e isso fez com que isso acontecesse. E também um bocadinho a evolução do produto até aí, não é? Conseguimos perceber que havia uma boa receptividade, que fazia sentido avançarmos. Mas só para concluir o que eu estava a dizer há pouco, Diogo, a questão da mudança, como eu estava a dizer, nós sentimos que ainda temos um longo caminho pela frente, por isso ainda hoje são mais os pedidos de alterações e de melhorias ao produto que recebemos do que a capacidade que nós até então tínhamos para dar. Daí nós temos procurado uma segunda ronda, na verdade quase a primeira ronda de investimento que estamos agora a fechar, de fundraising,
com a entrada de alguns investidores privados e também num fundo público, precisamente para termos agora uma alavanca para o crescimento do produto e para o crescimento também e para esta expansão internacional. Por isso, estamos muito, muito sedentes de ser ainda mais rápidos a acrescentar funcionalidades e melhorias no produto, porque se estas pessoas têm dificuldade ou se calhar não reagem tão rápido à mudança como se calhar nós gostaríamos, mas a partir do momento que se adaptam e que começam a utilizar a tecnologia, querem mais também, mais, não é? Querem cada vez mais. Isso é bom, então, isso é nós bom. temos muito para dar. Mas eu por acaso ia agora pegar numa coisa que tu disseste, que até ficamos com curiosidade, que era, vocês ainda não tiveram uma ronda de investimento oficial, portanto tiveram assim um percurso um bocadinho diferente do que é o tradicional das startups, que tem uma pre-seed, depois uma seed, Series A, etc. Vocês começaram a ter vendas, né? E foram, foi um bocadinho bootstrap, não é? Orgânico, foram crescendo com o que vendiam. Isso foi estratégico, foi acontecendo e não tinham essa necessidade. O que é que vos levou agora, nesta segunda fase, de procurarem portanto, investimento externo? Certo. Não foi estratégico. Ok. Se voltássemos atrás fazíamos tudo diferente, ou se calhar fazíamos tudo igual, não sei. Mas não foi propriamente estratégico. Algo foi acontecendo, nós abrimos a empresa, portanto, tal como eu vos dizia no início, nós desde o início temos muito contacto com instituições, e uma das instituições com quem tivemos contacto no início foi a Santa Casa da Misericórdia de Caminha, que, por conhecer o projeto, submeteu uma candidatura com o nosso projeto a uma iniciativa de financiamento, que é o BPI Seniors, não sei se vocês conhecem, que é uma iniciativa, portanto, o BPI La Caixa agora tem uma reserva, um montante todos os anos para oferecer para projetos sociais. Então a Santa Casa candidatou-se com o nosso projeto e basicamente disse-nos, bom, meninos, temos aqui um financiamento para implementar o vosso produto, portanto, têm um ano para ter o produto cá fora. E nós na altura só tínhamos conceito, não tínhamos nada mais. E vocês na altura estavam a full time, já na CEOs Life, ou tinham outros trabalhos e isto era um projeto paralelo? Estávamos a full time e na altura estávamos com o passaporte para o empreendedorismo. Portanto, certo. Como é que isto tudo começou? Eu e o Fábio, enquanto estávamos a estudar, portanto o Fábio é cofundador da CEOs Life, enquanto estávamos a estudar, candidatamos ao Poliempreende, que é um concurso de empreendedorismo, e a nossa ideia foi premiada, e então ficámos sempre ali com o bichinho, quando terminarmos o curso, vamos nos juntar e vamos avançar com isto. O Fábio terminou o curso um ano mais cedo que eu, esteve um ano a trabalhar, eu quando terminei o curso, e me desliguei também da Associação de Estudantes, portanto, juntei-me a ele despediu-se para começar este projeto connosco, e desde aí estávamos a full time, das 9 às 9 ou mais do que isso com o projeto. E depois tudo iniciou com este desafio da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, nós começamos mesmo com o primeiro cliente, tivemos que apresentar um produto e, como devem imaginar, um MVP que não tem nada a ver com aquilo que é hoje o produto, mas lá conseguimos dar resposta, a solução foi reconhecido e nós aí percebemos mesmo, não, isto tem pernas para andar e agora temos que replicar isto. Sim, mas não procuramos. Eu acho que foi sempre um bocadinho a gestão de expectativas, que é. Sempre foi um erro meu e é algo que eu admito e que tenho tentado melhorar ao longo dos anos, que é sempre achar que consigo fazer mais com menos, ok? Sempre achar que sempre subestimei a quantidade de recursos necessários, de investimento, tudo se faz mais rápido do que aquilo que se faz na minha cabeça, tudo se faz mais cedo ou com menos recursos do que aquilo que depois na prática acabam por ser necessários. Então foi um bocadinho eu acredito, de alguma forma, aquilo que não nos fez procurar mais cedo novas rondas de investimento ou um investimento maior. E depois também tivemos a sorte de conseguir ir entrando no mercado, fomos tendo vendas desde o início, fomos conseguindo também, de alguma forma, ir ganhando clientes e depois chegámos a uma altura em que percebemos, não, isto precisa mesmo de escalar, se nós queremos fazer isto crescer, precisamos de procurar aqui
uma aceleração e trazer, se calhar, parceiros certos com uma visão de expansão internacional, que já tenham experiência e que nos consigam ajudar a alavancar esse caminho. Portanto, e é na fase que estamos neste momento. Estamos a terminar vamos a fechar essa ronda de investimento. A parte privada já temos os parceiros connosco e acreditamos que são as pessoas certas, estamos muito gratos por isso. Falta agora a segunda parte, que é um fundo público, e pronto, e depois é ter a responsabilidade de fazer acontecer. Ok. E sentes que com este... Eu presumo que com esta nova ronda de investimento venham outras responsabilidades, principalmente a nível de profit e crescimento. Mais uma vez, vou-te fazer outra pergunta de choque de valores, que é se sentes que com isto vem uma responsabilidade acrescida a terem profit versus impacto. Ou se estão a conseguir manter isso. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu diria que que temos as pessoas certas, os parceiros certos, para que consigamos olhar para um crescimento do ponto de vista económico, não é? Um crescimento de valor mais financeiro, mas ao mesmo tempo também de impacto. Um dos fundos privados que se juntou a nós é um fundo de investimentos de impacto, ok? E então nós temos uns investidores que estão connosco e que querem também avaliar aquilo que vai sendo o impacto da nossa solução. Aliás, só investem em este fundo específico, é um fundo de investimento em sustentabilidade e impacto social, portanto, que puxa muito por avaliar também aquilo que vai sendo o impacto real que vamos tendo na vida das pessoas, na vida destas organizações. Portanto, vamos crescer aqui também par a par. Há, obviamente, esse conflito, não é? Porque temos que crescer e, do ponto de vista de profit, como referias, ele terá que aparecer. E temos um business plan arrojado que também nos dá essa responsabilidade. Mas, sem dúvida, que o tema do impacto é um tema que nos é muito, muito crítico e pronto, e é transversal. Não está só na equipa, não está só nos founders, está também no grupo de investidores que queremos juntar a nós. Portanto, acho que temos as duas componentes bem balanceadas e acho que isso vai ajudar. Ok, interessante. Conseguiram alinhar o investimento com o impacto. Com os valores, não é? Exato. E eu suponho que essa parte pública, se não quiseres falar muito sobre isto, nós percebemos, mas suponho que essa parte de investimento público também esteja muito ligado até mais se calhar à parte do impacto e de impacto social do que propriamente à parte mais de empreendedorismo ou da empresa, não é? Portanto, acho que há mais iniciativas nesse sentido por via pública do que se calhar por via privada, não é? Sim. Pronto, embora o processo não esteja fechado, eu acho que não tem problema falar um bocadinho sobre isso. Nós candidatamos ao Fundo de Inovação Social, que é o Fundo da Portugal Inovação Social. É uma iniciativa também muito interessante em Portugal e acho que é pioneira na Europa na tipologia de fundo em si, que está da forma como está a ser aplicado. E é também um mecanismo de investimento em iniciativas IES, ou seja, iniciativas de inovação e empreendedorismo social. Nós temos que fazer uma certificação de quanto projeto que está alinhado com um conjunto de objetivos portanto, das Nações Unidas e então é um fundo também que procura investir e depois acompanhar aquilo que vai sendo o impacto real que vamos tendo no dia-a-dia com a forma como implementamos o projeto. Sim. E agora, se calhar, mudando aqui um bocadinho de assunto, quais é que são, para além deste tema todo da saúde e de healthcare e de active aging e healthy aging, quais é que são assim as trends que tu vês em tecnologia para malta mais sénior? Boa. Acredito muito no futuro da realidade virtual, da realidade aumentada, da realidade mista. Mesmo para os séniores? Sim, Álvaro, nós temos experiências incríveis. Nós colocamos um cardboard em tempos
aliás, desde o início do projeto até hoje, nós continuamos com a estratégia de visitar constantemente instituições e testar coisas, ok? Não só o nosso produto, como coisas futuras. E é tão interessante a imersividade que tu consegues ter com coisas tão simples, não é? Que consegues transportar isto para N aplicações. Imagina, não sei se vocês conhecem as salas de Snoozland, se já ouviram falar, se fazem ideia do que é. Não faço ideia, mas se puderes explicar, acho que... Pronto, salas de Snoozland no fundo, são salas de estimulação sensorial. São salas com cabos de fibra óptica, todos iluminados, 1001 dispositivos para tu trabalhares a tua estimulação sensorial. Isto é ótimo para qualquer um de nós relaxar, mas não é esse o objetivo propriamente. O objetivo é trabalhar com as pessoas que têm uma demência mais profunda, pronto, ou que necessitem de trabalhar fazer aqui algum trabalho de estimulação sensorial. Estas salas são salas que obrigam as instituições a fazer investimentos consideráveis, ok? Tu necessitas investir 20k, 30k, às vezes 40k, 50k, e ficas com uma sala reservada apenas para aquilo, ok? Tu hoje, com a tecnologia imersiva, com a realidade virtual, com a realidade aumentada, tu consegues simular estes ambientes e, juntando alguns outros dispositivos, como por exemplo luvas sensoriais, tu consegues criar estes ambientes sem a necessidade de teres uma sala específica dedicada a isto, ok? Isto é só uma das aplicações, das potenciais aplicações da realidade, da realidade virtual. E não só consegues criar estes ambientes sem a necessidade de um investimento de uma sala, de espaço físico para isso, como consegues depois fazer algo muito interessante, que é personalizar o tipo de estimulação sensorial para a pessoa e para as necessidades daquela pessoa. E consegues, em simultâneo, fazer um acompanhamento real-time daquilo que está a acontecer, ajustar, conseguir medir, portanto, tens aqui muita aplicação. Mas depois podes transportar isto para visitas virtuais, portanto, podes transportar isto para a receptividade deles aos equipamentos, que agora, ao dia de hoje, ainda não são muito, como é que eu ia dizer, não são muito naturais, no sentido em que não são uns óculos leves, como são os óculos de ver normais, ou pronto, aquilo tem toda uma maquinaria à volta da cabeça. A receptividade deles é alta para esse tipo de dispositivos? É mais um desafio, sim. Ok. Eu não vejo, não será uma reação normal tu pegares nos óculos e queres utilizar, não é? Acho que aí tens uma vez mais que partir de pedra e vender conceito até conseguires que funcione. A partir do momento, nós não temos muitas experiências aí, portanto, isto é a minha visão de futuro da aplicação de novas tecnologias que estão a emergir hoje e que vamos, de alguma forma, ter que as aproximar destas pessoas. Portanto, mas eu acho que essa receptividade tem que se construir um bocadinho essa habituação. Mas acho que é natural também, porque repara, que é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, que é, vocês trabalham com este público, mas os nossos pais hoje, por exemplo, já utilizam tecnologia, se calhar, não é? Como é que vai ser no futuro? Ok, aí há duas questões que se levantam. Primeiro, nenhum de nós consegue escapar, vamos envelhecer, vamos perder faculdades, então vamos ter ou ajuda se tivermos aqui alguma tecnologia adaptada, mas depois é pensarmos o que é a tecnologia do futuro e será que nós vamos estar adaptados ou habituados a essa tecnologia? Eu não sei navegar um drone. Se daqui a 10 anos isso for a rotina, não é, do dia-a-dia, eu tiver que navegar um drone, eu vou ter dificuldade em adaptar-me, ou faço, ou me adapto, ou então vou-me sentir excluído, não é? Claro. Pronto, é um bocadinho por aí. Pensarmos que esta tecnologia de hoje, que começa a emergir e começa a estar no dia-a-dia das novas gerações, se calhar nós vamos ter dificuldade em adaptar-nos a ela, portanto vai ser sempre necessário fazer esta convergência. Olha, adorei a analogia, se calhar é uma boa maneira de acabarmos, para deixarmos as pessoas a pensar no futuro. O que nós costumamos fazer sempre antes de acabarmos, e tem sido até agora sempre a nossa última pergunta, esperemos que continue a ser, vamos-te pedir um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado no início da tua carreira como empreendedor, mas não foi. Ok. É uma ótima questão. Acho que não há devem haver inúmeros. Mas eu se calhar eu pegava naquilo que eu estava a dizer há pouco, que é não subestimar o esforço que vai ser necessário e assumir que todas as expectativas e todos os planeamentos que nós vamos fazer, eles vão ter que mudar, ok?
vamos ter que aprender e fazer adaptações ao longo do caminho, e acima de tudo não subestimar aquilo que vai ser o esforço, os recursos, e às vezes até o próprio financiamento, não é? Que é necessário para tu conseguires fazer as coisas acontecer. E nestes recursos inclui o tempo. As coisas também precisam do seu tempo. E ajuda, de alguma forma, tu teres um mindset em que já partes da base, não é, de assumir que as coisas vão ter que ser diferentes e que eu vou ter que estar receptivo a essa mudança e a essa alteração. Isso ajuda imenso a não te sentires frustrado às vezes porque não cumpres as expectativas, as tuas próprias expectativas. Muitas vezes é lutar contra ti próprio. É isso. Não sei, se calhar. Eu digo sempre que tenho mais a aprender do que ensinar, por isso. Pronto, mas acho que fica aqui um ótimo conselho. Pronto, Jorge, muito obrigado aqui pela conversa. Acho que foi uma conversa super interessante e deu para perceber qual é que é o paradigma da tecnologia e que, se calhar, paradoxalmente, a mudança aqui vai ser boa, porque efetivamente nós não sabemos como é que vai ser a tecnologia, se calhar daqui a 20 anos, ou daqui a 30 ou 50, quando formos nós a estar nesta posição. E pronto, é isso. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e espero que também tenhas gostado aqui da conversa. Ora, é essa. Eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns por esta iniciativa. Obrigado.